O poder do silêncio. 7 benefícios que você precisa conhecer. O silêncio já foi algo comum. Ele existia sem esforço. Estava nas viagens longas, nas pessoas olhando pela janela sem precisar pegar o celular a cada minuto, nas noites mais lentas, nas caminhadas sem fones de ouvido, nas pausas naturais de uma conversa. Existia um tempo em que nem todo vazio precisava ser preenchido imediatamente. Hoje, quase tudo compete pela nossa atenção. Vídeos curtos, notificações, música, opiniões, respostas rápidas. Talvez por isso o silêncio tenha se tornado tão desconfortável para tanta gente. Porque o silêncio desacelera. E quando a velocidade diminui, algumas coisas começam a aparecer. Pensamentos que antes passavam despercebidos. Emoções que estavam escondidas no excesso de estímulo. Detalhes da vida que o barulho constante já não deixava perceber. O silêncio muda a forma como uma pessoa observa o mundo. E talvez seja justamente por isso que ele ainda tenha tanto poder. Neste vídeo, vamos refletir sobre 7 benefícios do silêncio que vão muito além de simplesmente ficar calado. Porque, em certos momentos, o silêncio não afasta a vida. Ele aproxima. E, se em algum momento essa reflexão tocar em algo que você também observa na vida de outras pessoas, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma pausa chega para alguém no momento exato em que ela precisava diminuir o barulho por dentro. Os estoicos compreendiam algo que o mundo moderno parece ter esquecido. Uma mente agitada demais começa a perder contato consigo mesma. Marco Aurélio escrevia sobre a necessidade de retornar para dentro de si. Sêneca alertava sobre o excesso de estímulos, de ruídos e distrações que consomem a vida sem que a pessoa perceba. E talvez isso faça ainda mais sentido hoje, porque nunca estivemos tão ocupados por fora e tão distantes da própria mente por dentro. Existe sempre alguma coisa preenchendo os espaços. Uma tela acesa, um vídeo curto, uma conversa acontecendo ao fundo, uma necessidade constante de consumir, responder, reagir, comentar. Aos poucos, o silêncio deixa de parecer natural. E quando uma pessoa já não consegue permanecer alguns minutos sem estímulo, ela começa a desaprender algo importante: observar a própria experiência de vida enquanto ela acontece. Talvez seja por isso que o silêncio tenha tanto poder, porque ele devolve presença. O primeiro benefício disso aparece justamente na forma como passamos a sentir o tempo. Existe uma diferença enorme entre viver o tempo e apenas atravessar os dias correndo. Quando tudo acontece rápido demais, a vida começa a perder profundidade. As refeições viram apenas intervalos entre tarefas. As conversas ficam apressadas. Os pensamentos passam rápido demais para serem realmente observados. Até os momentos bons parecem acabar antes de serem sentidos por inteiro. Talvez por isso tanta gente termine o dia com a sensação de que o tempo está escapando o tempo inteiro. O silêncio faz o movimento contrário. Ele desacelera a percepção. E quando a percepção desacelera, coisas simples voltam a ganhar presença. Uma caminhada parece mais longa. Um fim de tarde deixa de ser apenas mais um dia terminando. Até uma conversa muda quando ninguém sente a necessidade de preencher cada segundo imediatamente. Talvez por isso os estoicos valorizassem tanto os momentos de recolhimento. Não como uma pausa vazia, mas como uma forma de enxergar a vida sem a névoa constante da pressa. Porque uma mente silenciosa percebe coisas que uma mente acelerada já não consegue notar. Segundo, o silêncio muda a forma como observamos as pessoas. Grande parte das conversas hoje acontece rápido demais. Enquanto alguém fala, o outro já pensa na resposta. Enquanto uma história está sendo contada, alguma notificação interrompe a atenção. Enquanto uma pessoa tenta se expressar, a outra sente necessidade de comentar, completar ou reagir imediatamente. Talvez por isso tantas relações tenham começado a perder profundidade. O silêncio muda isso. Quando a mente desacelera, a observação cresce. A pessoa começa a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O tom de voz de alguém, um olhar cansado, uma pausa no meio de uma frase, a diferença entre quem apenas fala e quem realmente transmite presença. Os estoicos valorizavam muito mais a observação do que a reação impulsiva. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque deveríamos ouvir mais do que falar. Talvez o silêncio tenha esse poder. Ele faz com que as pessoas deixem de apenas responder umas às outras e voltem a realmente se perceber. Terceiro, o silêncio aproxima uma pessoa dela mesma. Existe uma diferença entre estar sozinho e realmente estar consigo mesmo. Muita gente passa o dia inteiro cercada de estímulos, justamente para não entrar em contato com aquilo que sente. Sempre existe alguma distração disponível. Uma tela ligada, um vídeo começando automaticamente, uma conversa ao fundo, um som preenchendo cada pequeno espaço vazio.
O problema é que, quando a mente nunca desacelera, a pessoa começa a se afastar da própria experiência interior. E os estoicos falavam muito sobre isso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo quase como alguém tentando preservar clareza em meio ao ruído do mundo. Não era um exercício de isolamento, mas de presença interior. O silêncio cria esse espaço. Um espaço onde pensamentos deixam de passar correndo, onde emoções podem finalmente ser observadas sem distração imediata. Talvez por isso tanta gente ache o silêncio desconfortável no começo, porque ele aproxima. Quarto, o silêncio revela detalhes que a pressa esconde. Quando tudo acontece rápido demais, a percepção começa a ficar superficial. A pessoa olha, mas não observa. Escuta, mas não percebe. Vive, mas quase sempre no automático. O silêncio muda isso de uma forma muito sutil. Uma caminhada sem distração começa a revelar sons que antes passavam despercebidos. Uma conversa ganha mais profundidade quando ninguém sente necessidade de responder imediatamente. Até os próprios pensamentos começam a mostrar padrões que antes ficavam escondidos na correria diária. Talvez por isso os estoicos valorizassem tanto a atenção ao momento presente. Porque uma mente silenciosa não apenas pensa melhor, ela percebe melhor. E muitas vezes são justamente os pequenos detalhes que começam a transformar a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Quinto, o silêncio transforma a maneira como sentimos. Existe um cansaço que não vem apenas do excesso de tarefas. Ele nasce do excesso de estímulo. A mente recebe informação o tempo inteiro. Imagens, opiniões, sons, notificações, conversas, vídeos curtos, preocupações, urgências artificiais. Aos poucos, tudo começa a acontecer num ritmo tão acelerado que até as emoções perdem espaço para serem compreendidas com clareza. O silêncio interrompe esse fluxo por alguns instantes. E quando isso acontece, a experiência emocional muda. Algumas pessoas percebem o quanto estavam cansadas. Outras percebem sentimentos que vinham sendo abafados há muito tempo. Algumas simplesmente voltam a sentir calma de verdade depois de muito tempo vivendo em estado de estímulo constante. Os estoicos entendiam que uma mente dominada pelo excesso dificilmente consegue permanecer serena. Talvez o silêncio tenha tanto valor hoje justamente porque ele devolve algo que o mundo acelerado começou a consumir: espaço interior. Sexto, o silêncio devolve peso às palavras. Quando tudo é dito o tempo inteiro, as palavras começam a perder profundidade. As conversas ficam rápidas, as opiniões se acumulam. As pessoas respondem antes de pensar, comentam antes de compreender e muitas vezes falam apenas para não deixar espaço vazio. Aos poucos, a palavra deixa de nascer da reflexão e passa a nascer do impulso. O silêncio muda isso. Ele cria uma pausa entre o pensamento e a resposta. E essa pausa transforma completamente a qualidade daquilo que é dito. Uma pessoa silenciosa costuma escolher melhor as próprias palavras, porque já não sente necessidade de reagir imediatamente a tudo. Talvez por isso, os estoicos valorizassem tanto o autocontrole da fala. Epicteto dizia que o ser humano deveria falar apenas o necessário e evitar desperdiçar energia em discussões vazias ou comentários impulsivos. Não porque falar seja algo ruim, mas porque palavras recuperam profundidade quando deixam de nascer do impulso constante. E o sétimo benefício: o silêncio cria espaço para aquilo que realmente importa. Existe uma diferença entre ter a mente ocupada e ter a mente preenchida. Hoje, muitas pessoas vivem num estado constante de ocupação mental. Sempre existe alguma coisa entrando. Notícias, vídeos, opiniões, preocupações, distrações, estímulos, cobranças. O problema é que uma mente completamente tomada pelo excesso começa a perder espaço para aquilo que realmente importa. O silêncio devolve espaço interior. E quando esse espaço reaparece, algumas coisas voltam a respirar. A criatividade, a percepção, a reflexão, a espiritualidade, a própria consciência da vida. Talvez por isso, tantas pessoas sintam uma espécie de alívio depois de alguns minutos em silêncio verdadeiro, como se a mente finalmente conseguisse diminuir o ritmo depois de muito tempo funcionando sem pausa. Os estoicos acreditavam que o ser humano precisava aprender a voltar para dentro de si de tempos em tempos, porque quando a mente passa tempo demais perdida no excesso de ruído ao redor, ela começa a esquecer a própria medida das coisas. E talvez o silêncio continue sendo uma das formas mais simples de fazer isso. Em certos momentos, o silêncio chega como uma espécie de intervalo sagrado dentro da pressa. A mente respira, a percepção se alarga, e aquilo que estava escondido no excesso começa a voltar para a superfície. Os estoicos entendiam que o ser humano precisava aprender a observar a si mesmo com honestidade. E isso exige pausas.
porque uma mente ocupada o tempo inteiro dificilmente consegue perceber a própria direção. Talvez seja por isso que o silêncio continue sendo tão importante, não como a ausência da vida, mas como uma forma de voltar a senti-la com mais clareza. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar refletindo comigo. E nos próximos dias, observe uma coisa simples. Quantos momentos da sua vida ainda conseguem existir em silêncio? Se quiser, comenta. Quando o barulho diminui? Porque talvez algumas respostas só apareçam quando a mente finalmente encontra espaço para respirar.